A criança, você acha que ela é mais sensível para as coisas espirituais? Na verdade, assim, ó. Aquele lance do amigo imaginário. Eu tinha muito amigo imaginário. Tanto que daí, com 9 anos, me levaram para um psiquiatra, para um neurologista, fazer tomografia com contraste para ver se eu tinha algum distúrbio mental. Porque eu falava e via. Eu tinha um irmão imaginário. É que minha mãe teve gravidez psicológica. E tu Era uma piada, mas ela não entende. Foi ruim a piada, né? Não entendeu. Não entendo, tudo bem. Mas agora falando num assunto sério, tipo assim... Mas sabe aquele negócio de meu filho, ele tem 8 anos, mas ele ficava olhando para um canto da parede. Aí que tá, por isso que eu ia te falar, que às vezes são obsessores, né? Então, e aí? Eu ficava com medo, eu falava, filho, o que você tá vendo? Ele ficava assim, apontando pro canto da parede e tal. Todos nós temos amigos imaginários, né? Tem uns que vêm pra perturbar a criança. Por exemplo, eu não lembro de amigo imaginário, mas provavelmente eu devo ter tido, né? Que eu esqueço ou não. Depende, tipo... Porque eu não lembro. A criança, quando ela é médium, ela vê tudo. Por exemplo, eu via tanto que chegou a ponto do pai dizer assim, não, nós vamos levar... A gente não tinha dinheiro, era muito pobre, né? E o pai falou assim, não, vamos levar essa guria no psiquiatra, alguma coisa, ela tem de errado. Mas ele não chegou a pensar que era negócio de demônio, essas paradas? Não. Sim, porque daí eu fui criada na igreja. Então... Daí eles me levaram na igreja pra exorcizar, porque não era Deus que tava falando comigo, eram os demônios. E eu via, por exemplo, eu tô falando contigo, eu consegui dar uma lida na tua energia. E eu falava, tipo, vinha uma vizinha e dizia... isso desde grande você já fazia isso? Teve um caso de uma vizinha nossa que eu disse, o marido dela vai morrer. Ele tinha 27 anos, na época eu tinha 9. Não fala essas paradas pra mim, não. E ele morreu num acidente quando a filha dele nasceu. Putz, isso você vê como um dom ou uma maldição? Porque é ruim também, né, você saber. Na verdade, eu acho que maldição é uma palavra muito pesada. Eu acho que é um dom que veio pra prevenir, mas por exemplo. É uma carga, né? É uma carga, porque assim, eles não vão te dar uma paz, porque tu nasceu desse jeito, você nasceu com essa missão. Eu me formei em técnico em enfermagem, eu estudo também outras coisas, mas Deus quis dessa forma, então eu tenho que levar esse legado. Mas as pessoas te julgam porque é charlatona, porque é mentirosa, e o tempo inteiro tu recebe recados e cargas espirituais que tu tem que identificar, interpretar e, além de tudo, passar pro público algo que seja correto, né? Claro. Não uma visão falsa ou algo desse tipo. E tem que ter sensibilidade do que falar e do que não falar. Do que falar e do que não falar, porque muitas vezes tu pode ser processado. A pessoa não gostou, ela vai lá te processa. Não, tô falando até coisas ruins, né? Você vai falar pra pessoa aquilo... Pode fazer tão mal que fica pior. Fica pior, entende? E então, assim, há coisas grandes que tem que ser falada pra evitar. Claro. Por exemplo, a questão ali do metanol, né? Eu falei na internet e depois coloquei num grupo que eu tenho. Antes? Sim. Tá brincando? O que você falou? Que ia ter a contaminação das bebidas, que era pra cuidar, e coloquei nos grupos também. E as minhas clientes, inclusive, elas deixaram de... Você falou antes? Meu... Sim. E aí, então... Mas como que vem pra você? Vem palavra, alguém sopra, você vê imagem? Vou te explicar algumas situações para o pessoal de casa entender. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu senti energia, que as outras vezes não era, não estava ainda pronto para o universo me receber aqui, ou para você me receber aqui, certo? Então agora eu vim, eu senti toda a energia, eu captei. Eu senti a energia. Então, dependendo do meu humor, é o que eu senti. Agora, eu ouço e eu vejo. Tipo, de olho aberto ou dormindo? Daí, dormindo, eles me dão a visão completa. Por exemplo, do apagão, eu tive essa visão dormindo. O que é o apagão? Que vai acontecer, né? Então, assim, o apagão... Um apagão geral? Geral. Mas mundo ou Brasil? Brasil e mundo. É? Isso já está previsto. É o tal do evento que o pessoal tá falando? Exato. Então, assim, parece uma loucura muito grande falar sobre isso, mas eu acho que ajuda muitas pessoas a sobreviver, inclusive, porque o apagão, ele está previsto por pessoas grandes, entre aspas, né? Pra... eu não diria diminuir a população, mas para trazer uma mudança geral no ser humano, tá? Aonde então as pessoas não vão ter como ir nos mercados, elas precisam ter velas, lanternas, alguma coisa que ajude nesse momento. Por isso que faz 5 anos que eu venho falando que, de certa forma, é necessário a gente cuidar com o que a gente come, com o que a gente bebe e também fazer um estoquezinho de alimentos. Pois é, lá na Europa o pessoal já tá falando para estocar comida, sim, o hospital tá sendo preparado, mas lá pra guerra, né? Pra alguma coisa que vai acontecer. O apagão seria por qual motivo? Tem 2 motivos. Tá? É uma pessoa que já tem agendado, entre aspas, para que isso aconteça. O outro motivo, como eu falei, é para fazer essa mudança entre o ser humano. E a terceira, né, é algo bem grande do sistema, que é até perigoso a gente falar, né? Porque pessoas que sabem demais também, de certa forma, correm perigo, né? É. Pois é. E você já recebeu ameaça por causa de alguma previsão? Já. Que tipo de... Eles ameaçam de morte, né? Porque, principalmente em épocas de política e coisa assim.
Então, por isso que às vezes até eu procuro não falar sobre política, né? Porque parece uma besteira tu falar, gente, estoquem alimentos, vai ter um apagão, e daí os ladrões vão se beneficiar quando você estiver sem luz, e se você não tiver pilha, você não vai conseguir não sei o quê. Mas o apagão, por exemplo, você tem ideia, quando você vê, você tem ideia do momento que vai acontecer, ou é assim, é próximo, mas não sabe se é dias, meses ou ano? É próximo, mas não é tipo daqui 10 anos, não é daqui tipo 5 anos, entende? É tipo próximo. Tá muito próximo, tanto que pessoas lá nos Estados Unidos, eles se preparam há anos para isso. Sim, sobrevivencialistas. É só nós que estamos dormindo em um sono profundo, entende? Então, o que a gente sabe aqui no Brasil é nada. Tem a ponta do iceberg que é muito pior do que vocês imaginam. É um sistema que ele tá colapsando. E a gente é como se fosse... a gente tá indo lado A e lado B. Mas a gente não tem que escolher um lado A e lado B, entende? A gente tem que ir pelo ser humano. E os nossos filhos, os nossos netos, como é que vão ficar? Só que as pessoas não entendem. E aí, cada previsão acertada ou cada coisa que acontece, elas começam a associar. Nossa, era verdade mesmo. Nossa, olha o metanol. Isso já acontece com o metanol nas bebidas há muito tempo. Só que agora eles decidiram dar uma reviravolta pra quê? Pra ceifar algumas vidas. Mas você fala eles quem? Pessoas grandes, pessoas que já estão planejando, isso já é previsto. Pessoas ou espíritos? De certo, devem ter espíritos, essas pessoas maldadas. Então, eu queria entender esse mundo espiritual. Você recebe essas visões de quem? São pessoas mortas? São anjos? São... Eu já recebi, por exemplo, assim, eu já tô falando com uma pessoa e um mentor espiritual, ou da própria pessoa, o meu, fala assim, aquela pessoa, vai acontecer tal coisa aquela pessoa, pede pra ela não fazer tal coisa. Tu entende? Mentor da pessoa que você tá falando. Muitas vezes ela não tem esse contato e ela não consegue se conectar. E eu consigo passar esse recado. Entende? Tem um caso de uma amiga que eu sempre conto, que ela era minha massagista, que ela foi assassinada pelo marido dela. Nossa. E uns 8 meses antes eu fui lá fazer massagem e eu falei, olha, eu te vejo dentro de um saco preto, assim, assim, assado. E ela deu risada, não, Chay, eu nem saio de casa, tá tudo certo. Eu perguntei pra ela, amiga, mas tu tem alguém fora do casamento e tal? Não, não. E depois o marido dela matou ela e ela tava com alguém. Então, são coisas que vêm assim e que eu falo e cabe a pessoa escutar ou não, acreditar ou não. Mas eu também sei até onde eu posso ir. Mas vamos voltar para tua vida, então. Você tem essas visões desde criança e você imaginou um dia que isso ia ser teu trabalho, ia ser sua missão? Não. Você foi estudar normal, viver uma vida normal. Eu fiquei reconhecida, porque eu acho que famosa é uma palavra muito forte, eu não gosto de usar isso, por conta, infelizmente, da morte da Marília Mendonça. Eu era uma pessoa muito pobre, que meu banheiro era um balde. Lá no Rio Grande ou já tava... Lá no Rio Grande. Você mora até hoje lá? Sim, até hoje lá. E sua casa era assim? A minha casa era daqui até aqui. E a gente dividia com os meus irmãos. Então, eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu tinha algo de diferente, que eu não me encaixava em nada. Que era uma pessoa que eu chorava do nada, que eu falava as coisas e acontecia. E daí eu, assim, tinha crises de pânico por causa disso. E aí, como eu não tinha dinheiro, eu vendia sabonetes artesanais por R$10 cada. Pra sustentar, né, as pessoas à minha volta. E um dia uma mulher disse assim, Chaline, se tu ler minha mão e você acertar o meu maior segredo, eu vou te dar um curso de aromaterapia. Na época era 3 mil, não tinha nem pra comer, imagina pra esse curso, né? E eu acertei um segredo, inclusive, bem cabuloso da vida dela. E ela me deu o curso. E a partir disso... Pode falar o segredo? Você não vai falar o nome da pessoa mesmo? É um segredo que envolve coisas bem pesadas. E ela ficou chocada, porque ela achou que eu não ia saber lendo a mão dela. Tipo... morte? Mais ou menos isso. Tá. E melhor, aí, então. Isso. E aí eu fiz o curso... E você acertou? Acertei. Você viu a parada? Sim. E aí ela me deu o curso, me levou na casa dela e eu comecei a mexer com ervas, fazer os sabonetes pra cura. Daí eu pegava... Cura entre aspas, tá, gente? Porque ninguém tem o poder de curar, a não ser Deus. E aí eu comecei a vender R$10 cada, até que um dia eu fui numa UPA vender pra uma mulher e eu disse pra ela, escolhe um sabonetinho que tu pegar, eu tenho uma previsão pra ti. E ela escolheu, falei do que estava acontecendo no casamento dela, e acertei, bará. E ela me deu a ideia de fazer um Facebook. Na época eu tinha um celular que era desse tamanho, um tijolão. E ela disse, menina, por que tu não faz um Facebook e coloca tuas previsões? Eu disse, mas eu não tenho como fazer, eu nem sei fazer. E eu fiz isso há pouco tempo atrás, né? Há 6 anos atrás. E eu fiz e coloquei. Eu vejo uma cantora de inicial M, né? Caindo de um avião, e eu vejo ela de costa com um violão. Foi a cena que ficou marcada da Marília Mendonça. Veio o lance do M, não vinha o rosto dela, não sabe... eu não sabia quem era, mas eu via cabelo loiro até aqui, com aquela roupinha dela lá, e com o violão. E aí depois aconteceu... Você fez esse vídeo? Fiz a previsão. Quanto tempo antes?
5 meses antes, na mesma data, só que ao contrário. Daí a morte dela deu a mesma data que eu previ. A morte dela foi dia 5 de novembro, eu acho, se não me engano, uma coisa assim. E você fez a previsão? Eu acho que era dia 11 de alguma coisa, eu não sei. Só sei que deu bem certinho 6 meses. E aí viralizou essa parte aqui invertido, dava a mesma data, isso ali. E aí, simplesmente, os programas começaram a me chamar. Na época, eu não tinha nem assessoria, nunca tinha saído do Erechim, tipo assim, perdida. E aí, começou a ter um acerto atrás do outro e eu fiquei reconhecida. Infelizmente, dessa forma, né? E daí pra frente, o que mais Daí teve fez? vários acertos. Daí teve a morte do Guilherme de Pádua, que uma semana antes eu coloquei uma foto dele, que eu circulei onde tinha um espírito e eu falei que ele ia morrer. E ele Será que acha essa foto aí? Sim, tem na... Tá onde? Só colocar no Google, Shaline Grazik, morte de Guilherme de Pádua. Tá. Aí eu circulei ali, e aí depois ele morreu. Depois teve a chacina da escola de Santa Catarina, que eu previ um dia antes, né? Eu falei a cor da escola e do letreiro e quantas crianças e tal. Depois teve o avião que caiu agora em São Paulo, que eu previ um dia antes, a morte do Silvio Santos, o incêndio no Havaí, a enchente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, entre outras. A enchente você falou também antes? Sim, mandei inclusive as minhas alunas do grupo se prevenirem, quem tinha cachorro que era para cuidar, fazer estoque de comida e tudo mais. Caramba. É o que eu tô te falando. É um fardo bem pesado mesmo, né? Muito pesado, porque como que uma gaúcha lá do interior, que, entre aspas, tem uma vaidade que Deus iria dar um dom para um ser humano desse? E você foi estudar o quê? Aí eu fui fazer o técnico em enfermagem, me formei em bombeira civil. Olha lá. Peraí só um pouquinho. Cadê a... Ali, ó. Tem a previsão ali, até escrita, se tem o texto. O que você viu lá? Eu vi um espírito da morte olhando ele. Isso foi quanto tempo antes da morte dele? Eu acho que uns 4 meses, alguma coisa de 4, se eu não me engano. Mas tem o texto que eu coloquei. E depois aconteceu, inclusive, ele ficou me perturbando um bom tempo. Depois de morto? Ah. Como que é a perturbação? Me perturbou, porque ele queria ajuda, e ele queria ajuda. E como você faz pra afastar? Eu orei bastante. Fiz uma campanha pra que ele fosse pra luz, né? E adianta? Adiantou, porque ele parou, né? Parou com você, pode ter achado outra pessoa. Mas eu encaminhei ele pra luz. Daí depois eu fiquei também conhecida pela questão da psicografia da Elisa Samúdio, que inclusive muitas pessoas se beneficiam dessa carta, mas a criadora dessa psicografia, né, através do mentor dela, fui eu, que passou... O que foi isso? Ali, ó. Deixa eu ver. Aí ele infartou. Aumenta a foto, o Bigode. Aumenta aquela parte lá, por favor. Ai, que horror. Você vê alguma coisa aí, Bigode? Tá ruim a imagem, né? Tá um pouco... Não tá muito nítido também. Onde pra mim. que é? Eu vi bem aqui no canto, ó. Tá vendo tudo que tá circulando com a mãozinha? Mais pra cima. Mais pra cima? Mais pra cima. Eu vejo uma cabeça ali, ó. Volta pra baixo. Volta aí. Aí tem a cabeça, ó. Tá vendo? Pra baixo tem uma mão. Ao contrário depois. Daí tem uma mão. E eu vi isso e eu senti o espírito da morte. Ou que ele iria se matar, ou que ele iria. Ia ser morto. Ou ia ser encontrado morto. E Entendi. ele foi, né? Caído, encontrado, como a moça relatou. Coloca o mapa depois de novo. Deixa eu ver onde é a cidade dela. E aí você foi estudar enfermagem e achava que era isso a tua Não, daí foi horrível, porque daí eu não tinha dinheiro pra me formar. No dia todo mundo se formou, eu fiz o texto da oratória, que eu era muito inteligente, ajudava os médicos, inclusive com o diagnóstico onde ali, você né? Estudou? E aí... Onde? Que cidade? Erechim. Onde tá Erechim lá? Perto da onde? Tá lá em cima, no canto superior direito. Perto aqui... Ah, achei. Passo Fundo, Erechim. Isso, ó. Aí. É bem pequenininho, em cima do Passo Fundo perto aqui. de Santa Catarina. Isso. Aí eu começava a passar mal. Eu caía dura. E daí uma vez eu tive que fazer uma reanimação em um paciente. E eu sabia que ele ia a óbito. E eu vi o corpo dele subindo. E daí eu larguei, eu não quis mais saber. Porque daí começou a me dar pânico. E o filho dele tava na porta dizendo, moça, salva meu pai, salva meu pai. E eu sabia que eu não ia salvar. Daí, de repente o cara ficou azul assim. E eu vi a alma dele subindo. E aí eu me traumatizei, entrei em depressão. Dos 17 aos 23 anos. Tive que tomar remédio, porque eu não queria mais saber disso. E os espíritos começavam a me falar que eu ia... Daí sim eu comecei a entender que eu ia ser conhecida. E que... Daí eu achava que era coisa da minha cabeça. Daí eu começava a falar assim pro meu pai, principalmente dizer, pai, eu acho que eu tô tendo neurose psicótica. Porque tá vindo umas coisas estranhas, que a gente vai mudar de vida. E ele pensava, meu Deus, coitada, realmente. Vai levar pro psiquiatra essa guria. E aí eu dizia, não, a gente vai conhecer, eu vou ser conhecida, vou
eu vejo eu passando na televisão várias vezes e tal. E começaram a me encaminhar de novo pro neurologista. Era o neurologista Lagos, lá de Erechim. E a psiquiatra Eliane Cachoeira. E eu fui lá e ela falou, não, você não tem nada. Não vejo nada de errado.